Mais uma vez, boa noite a todos meus irmãos e irmãs que me escutam. Hoje, dia 1 de março de 2023, até aqui o Senhor tem nos ajudado e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse e chegamos num texto bastante emblemático, que é acerca do juízo final. Isso está descrito em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Antes de irmos propriamente para o texto, hoje nós iremos ver que o juízo final é um assunto bastante vultoso. Então, outros textos atestam sobre a sua existência. Então, vamos nos concentrar um pouco nestes textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Para ver paridade de texto, igualdades, eu colhi 2 textos de cada um. Existem inúmeros textos que atestam acerca do juízo final, mas eu acredito que estas escolhas já vão nos ilustrar o fundamento dessa grande doutrina. Então vamos olhar primeiramente para um dos textos onde há mais pontos de contato entre o texto do narrador João com o texto do narrador João, que é o livro de Daniel, no capítulo 7, verso 9 a 14, que diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então há aqui vários elementos que comungam com o texto de Apocalipse, né? Primeiro, é um texto que possui também uma linguagem antropomórfica, né, para descrever o que se assenta no trono para julgar. Daniel utiliza ancião de dias, por exemplo, e Apocalipse fala aquele que está sentado no trono, ou seja, é uma linguagem, nós falamos antropomórfica, porque dá a Deus a figura de um homem, mas nós sabemos que Deus não tem, Deus é espírito, mas é apenas uma imagem para comunicar uma ideia. Também há no livro de Daniel um trono e rio de fogo, ao invés de lago, como no Apocalipse, e a cor branca, não do trono, mas do cabelo. Então existem elementos comuns nesses 2 textos, como o fogo e a branquitude, como elemento que descreve a Deus. Há também a presença de tribunal, livros abertos. Então, dessa maneira, João apresenta a seus leitores o governo de Deus. João, que eu falo o texto de Apocalipse, embora nós tenhamos acabado de ler o texto de Daniel, sendo descortinado à vista de todos os homens, algo que estava oculto se manifesta. Então há uma grande manifestação de Deus, um livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 a 15, para julgar algo que estava oculto e que há de se manifestar. Um outro texto, agora talvez um pouco mais conhecido, também conversa com esse nosso texto, que é o de Isaías, em seu capítulo 6, verso 1 a 5, eu vou ler. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Então nós também vemos aqui alguns elementos que conversam com o nosso texto. Por exemplo, Deus é descrito no alto e sublime trono, e em ambos os textos, tanto em Apocalipse quanto em Isaías, está a presença do fogo. Se em Isaías o fogo tem ação purificadora, porque é com o fogo que se purifica a boca do profeta, em Apocalipse se usa de ordem punitiva, embora em ambos os casos o fogo seja utilizado como instrumento em prol da justiça de Deus. Então isso é algo interessante, né? O elemento do fogo, ele é utilizado para a justiça de Deus, embora em um texto tenha uma ação purificadora e na outra uma ação punitiva. Há também textos no Novo Testamento que evocam a ideia de juízo. Há em Mateus 25, no verso 31, eu não vou ler todo, porque o texto é um texto bastante longo, que fala acerca do grande julgamento, mas o verso 31 já diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aí vai o Senhor julgar as nações, e o texto usa aí a metáfora de colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Nesse texto, a figura de Jesus destaca-se como juiz. O julgamento será um juízo universal, onde estarão presentes todas as nações, e nesse texto evidencia que o juízo final estarão presentes tanto os crentes quanto os ímpios, simbolizados como ovelhas e bodes, O foco desse texto é apontar que as boas obras demonstradas aos servos do reino são características dos eleitos, atos de misericórdia não grandiosos, e a inconsciência de atos feitos com alegria e espontaneidade. Esse texto remete-se àquele texto que todos nós conhecemos, que o Senhor diz que quando estava com fome e sede, vocês vieram e me alimentaram, e os servos perguntam: quando é que nós fizemos isso? E aí o Senhor responde: todas as vezes que fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizesse. Os pequeninos, por favor, não são as crianças, os pequeninos são os servos de Cristo que pregam e anunciam o reino. Esses são os pequeninos. Também não somos necessariamente os destinatários, aqueles que estão recebendo, Porque, a não ser que estes sejam também pregadores e pregadoras do reino, mas o texto ele tem essa conotação, está falando aos pequeninos. E há o texto de Romanos, no capítulo 2, verso 1 a 6, nós não vamos ler todos, mas apenas para mostrar que o juízo é um panorama também abarcado pelo apóstolo Paulo. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim: portanto és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Verso 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Então o apóstolo Paulo também aponta que haverá um juízo final, não apenas nesse texto, mas há em outros textos. Então perceba que a coletânea desses 4 textos, tanto em Daniel e em Isaías, no Antigo Testamento, quanto em Mateus 25 e Romanos 2, todos eles se enfecham para demonstrar que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento advogam, fundamentam que haverá um juízo final. Então, isto é uma doutrina cara para o cristianismo, é uma das nossas doutrinas cardeais, ou seja, nós acreditamos que haverá um juízo final onde todas as pessoas
desta terra, tanto as que já morreram quanto as que estão presentes, elas irão, vindo o Senhor, participar do último dia de julgamento final. E não interessa se a pessoa não reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor, será julgada a si mesmo. Então não há neutralidade, não há aqui qualquer possibilidade de fuga desse momento. Sem mais delongas agora, vamos ver o nosso texto em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Então o nosso texto é o texto que trata do juízo final, e ele diz assim, apenas 5 versículos: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vários vários elementos nesse texto precisam ser tratados para entendermos o que o texto quer comunicar. Vamos começar pelo trono. O trono é descrito com 2 adjetivos. Ele é grande e branco. É grande porque possui uma conotação relevante em Apocalipse. João registra o adjetivo megas, grandes, 8 vezes no Apocalipse, para demonstrar que é maior que a vida, E branco simboliza a pureza e a santidade de Deus. Então a escolha do trono ser branco e ser grande é para demonstrar tanta importância quanto a pureza do momento. Quem é que está sentado no trono? Deus Pai e Filho. Jesus Cristo como Cordeiro é visto no meio do trono. Isso já foi registrado em Apocalipse no capítulo 5, verso 13, o Cordeiro como tendo sido morto. Paulo apresenta aos gregos, quando fala acerca do juízo final, o que acontece aqui em Atos 17:31 é quando Paulo está pregando no Areópago, lá em Atenas. Ele diz que convém que o mundo seja julgado por um homem. Então o andros, que é o grego para o homem, refere-se à pessoa de Jesus Cristo no juízo final. O que o próprio Jesus ensina, que Deus deu a ele, o Filho do Homem, autoridade para julgar o mundo. Isso também está presente no Evangelho de João, capítulo 25, verso 22 e 27. Paulo explica que Cristo tem esse direito porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Este conceito fica claro quando nos lembramos da figura do Cordeiro como tendo sido morto, que foi apresentado no capítulo 5 de Apocalipse, como eu já disse. Portanto, Deus julga o mundo através do Filho. Então, quem irá julgar o mundo? Julgar o mundo é Jesus Cristo. Ele é o grande juiz. Ou seja, Deus julgará o mundo por meio do Filho. Então, quem julga é Deus por meio da figura de Jesus Cristo. Quem são estes mortos? Esse assunto é fundamental, uma vez que está se apresentando uma ressurreição nesse texto. O texto faz-nos entender que se trata de uma ressurreição geral, tanto de crentes quanto de incrédulos. Após esta ressurreição geral, se seguirá o juízo. Uma expressão fundamenta essa percepção, que é as palavras grandes e pequenos. Essa expressão ocorre várias vezes no Apocalipse: 11, 18, 13, 16, 19, 5, 19, 18, 20.12, e sempre apontando para a totalidade de pessoas. Então, quando a Bíblia diz que haverá grandes e pequenos diante de Deus no juízo, não é os adultos e as crianças. Há quem pense assim. Só que o uso do termo grandes e pequenos no texto do Apocalipse sempre é para falar de multidões de pessoas. É preciso lembrar que a ideia de infância é algo muito recente, inventado por nós na modernidade. Naquela época as crianças eram tratadas como adultos menores.
não tinha essa diferença tão grande, né? E não é por isso e é exatamente por isso que o texto não faz lá uma grande dedicação a este assunto. Eu estou falando das crianças. Referências do Antigo Testamento. Bom, João está fazendo referências ao livro de Daniel 7:10, como nós percebemos, onde se registra que assentou-se um tribunal e se abriram livros, né? E capítulo 12, verso 2, onde registra-se: muitos dos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o terror eterno. É importante que se diga isso, porque não há um ineditismo no texto de Apocalipse. Ele recupera outros textos para apresentar com uma nova roupagem no texto de Apocalipse. E aí você percebe uma grande dependência de Daniel no capítulo 7, e também acerca da ressurreição. Presença dos livros do juízo final. Isso é interessante, há sempre a menção de vários livros, né? O conceito de livros conterem registro acerca da vida das pessoas não é nova. Moisés fala acerca de um livro lá em Êxodo 32, verso 32. É aquele texto onde Moisés intercede a Deus pelo povo e diz a seguinte expressão, né? O Senhor atende a minha petição, ou então risco o meu nome do livro da vida. E é claro que o Senhor atende a intercessão de Moisés. Detalhe: a palavra livro não deve ser entendida como o nosso conceito de livro, de códice, né? Isso aqui também ele é moderno, data da Idade Média, salvo engano, que esta ideia de ter um livro de capa a capa, né? Naquela época eram papiros, ou rolos de pele de animal. Então chegou para nós como livro, mas não pensemos que é uma biblioteca que está diante de Deus, assim como nós vemos na biblioteca pública. Simplesmente são rolos de livros, né, que estão sendo abertos. Isso é o sinônimo de livro aqui. Davi também menciona um livro onde Deus acompanha os registros do seu dia. Salmo 139, verso 16, né, diz: não estão em seu livro marcado todos os meus dias, diz Davi no Salmo 139. Então o livro, ou os livros mencionados, não são para condenar. A condenação só ocorrerá para aqueles que não foram encontrados seus nomes no livro da vida. E que livro é esse? Ele também é chamado de livro da vida do Cordeiro. Ninguém é salvo pelas suas obras, mas por seu nome estar no livro da vida. Aqui é aquele conceito que nós cunhamos e conhecemos muito bem, que é a base da soteriologia cristã, é a eleição. É que simplesmente esse texto corrobora isso, aponta para isso, denuncia isso. Isso que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nome estar no livro da vida é que faz com que a pessoa seja salva, e não as obras que fez. Então, o livro das obras é apenas para atestar o percurso das pessoas, mas o que salva ou não a pessoa é o nome dela estar no livro da vida. Ou seja, o nome das pessoas só estão no livro da vida aqueles que o Senhor o colocou, que o Senhor elegeu para isso. Então a base da eleição a base da nossa salvação é a eleição, que nesse texto comunica a presença do nosso nome no livro da vida. Qual o significado do lançamento da morte e do Hades no lago de fogo? No nosso texto que lemos está além, porque a Almeida Revista e Atualizada faz uma tradução do Hades como reino dos mortos, e nós presbiterianos não entendemos desta forma, né? O Hades para nós é sepultura. Isso está bem estabelecido no nosso catecismo maior, quando nós interpretamos a palavra Hades como sepultura. Então, confessionalmente, nós temos uma posição quanto a esse assunto. O Hades é sepultura. Em outras traduções lançou a morte e a sepultura, ou seja, é claro que esta é uma imagem figurada. Ninguém lança a morte, né? Onde é que está a morte? Ela não anda por aí. Essa é uma metáfora, uma antropomorfização, transformar algo que não é um homem
em algo humano, né? Dar um tipo de corpo, né? E a morte não tem um corpo, né? Que é uma metáfora, uma figura de linguagem. Então há também a ideia da sepultura, comunicar que as coisas do jeito que estavam deixarão de ficar, ou seja, acabou a dispensação da morte no dia do juízo, ela não mais terá acesso à vida das pessoas, né? Então até está registrado aqui da seguinte forma: deve ficar claro que a morte é um estado e Hades um lugar que é a sepultura. Dessa maneira fica bem claro que terminou o tempo que os seres humanos morrem. Desse momento em diante não haverá mais a experiência da separação da alma e do corpo. Tudo isso já se cumpriu e não será repetido, uma vez que entendemos que João utiliza a linguagem figurada, já que não se pode imaginar a morte lançada, né? Quem pode imaginar algo assim? Essas imagens transmitem a destruição final da morte e da sepultura. Ou seja, o juízo final, ele é o grande clímax, mas você também não pode pegar tudo literalmente, porque aqui é uma linguagem dizendo que as coisas vão deixar de ser como são atualmente. A expressão lago de fogo também, né? A Limenen Topiros, em grego, né? Lago de fogo, ocorre apenas no livro Testamento, no livro de Apocalipse. Essa expressão lago de fogo só acontece no texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 20, capítulo 20, verso 10, capítulo 20, verso 14, capítulo 20, verso 15, capítulo 21, verso 8. Ela mesma traz em si um paradoxo, uma aparente contradição, uma vez que não se mistura água com fogo. Como é que você consegue imaginar um lago de chamas? Fica difícil imaginar algo dessa natureza. Sendo assim, é possível que João talvez esteja utilizando a imagem de uma atividade vulcânica, um tipo de lago de lava, né? Que se associa com outras imagens que trazem consigo a ideia de abismo. Aqui é uma reprodução do Vale de Inom, que era o local onde Israel jogava os cadáveres e também os lixos, os montouros. Isto acabou firmando-se no imaginário coletivo israelita, semita, né? E acabou transformando-se aí na ideia de lago de fogo, também é uma alternativa. E agora o versículo que a gente tem que mais prestar atenção, que é o versículo 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para o lago de fogo. Ora, este versículo contém a única oração condicional desta perícope. Perícope é recorte. A ênfase está no destino dos ímpios, uma vez que seus nomes não são encontrados no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Não podemos deixar de notar que essa é uma mensagem que também possui muito consolo ao povo de Deus. Se os ímpios serão condenados, os santos serão poupados, porque seus nomes são guardados pelo Cordeiro. Evidencia-se que a salvação não é pelas obras, mas apenas pela fé no Cordeiro de Deus, Cristo, conforme nós já conversamos um pouco tempo atrás. Seria o lago de fogo simplesmente uma aniquilação dos inimigos de Deus? Não, de forma alguma, como pondera Charles Hodge na sua teologia sistemática. Ele citou da seguinte forma: naturalmente aquele que cria pode destruir, a questão porém diz respeito ao propósito, não o poder de Deus. Ele jamais, seja em sua palavra, seja mediante as suas obras, revelou o seu propósito de destruir alguma coisa que uma vez criou. O Senhor é o Criador, não o destruidor. O que Rod chama a atenção é que nós não acreditamos na teoria do aniquilamento. O que é a teoria do aniquilamento? A teoria do aniquilamento é que Deus destruirá por completo as pessoas que irão para o lago de fogo, ou elas deixarão de existir. Nós não acreditamos nisto, nós não achamos que isto irá acontecer. Se o texto diz que elas irão ficar lá por eternamente, rangendo os dentes, ou seja, uma expressão de dor que comunica sofrimento, então é isso que o texto diz e é isso que nós devemos acreditar. Há algumas considerações aqui sobre esta passagem. Esse texto visava impactar vidas que estavam de alguma
extensão sofrendo pela sua fé. Devemos lembrar que a igreja estava sendo duramente perseguida nesse período. A perspectiva de um julgamento sobre todos os ímpios da cruz, todos os inimigos da cruz, aliás, e o livramento por nossos nomes constares no livro da vida, com certeza deve colocar nossas vidas na perspectiva da eternidade. E é através deste prisma que devemos considerar nossas vidas, e isto faz toda a diferença. O que eu quero dizer é que quando nós pensamos em juízo final, nós damos um olhar para a história chamado de telos. A história tem um fim. A história não é circular, ou ela acontece dita pelo acaso ou destino. A história é governada por um ser pessoal, é teleológica. Ela é uma doutrina do fim, uma doutrina linear. A história está caminhando para o seu término, do jeito como nós conhecemos. Hoje apenas a igreja vê desta maneira, secularmente falando, de uma forma como o nosso tempo entende que a história é na verdade um arrazoado de narrativas sendo costuradas. Não, nós que cremos na Bíblia, acreditamos que a nossa história está caminhando para o fim, e o fim é marcado pelo dia do juízo final, que dará uma mudança para uma nova era junto com o Cordeiro de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Amém.